Oi, gente! Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre movimentos antifeministas e sobre a falácia da misandria. São dois assuntos que estão interligados aí, então já aproveito para falar dos dois hoje. Bom, se você está chegando por aqui agora, o Trama Literária é um canal voltado para a discussão de conteúdo literário e de conteúdo relacionado à teoria e à crítica feminista. Tem muito conteúdo sobre esses dois assuntos por aqui, então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e conhecer aí o conteúdo do canal. Hoje a gente fala sobre movimento antifeminista e sobre a falácia da misandria, então já parto aí dessa certeza de que a misandria é uma falácia, ela não existe de fato. Vou te explicando por que ao longo do vídeo, então bora conversando. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre ou se você já viu conteúdos ou temas ou discussões relacionadas a movimento antifeminista, mas o fato é que a gente tem um movimento crescendo aí, a gente tem várias pessoas se organizando em torno dessa causa que é tão velha quanto é o feminismo. O feminismo vai surgindo aí, né, como movimento no final do século XIX, e o movimento antifeminista surge nesse momento também, ao passo que as mulheres se levantam em torno do feminismo, em torno dos seus direitos, em torno das coisas que elas precisam conquistar e das coisas que elas precisam para garantir a sua segurança, a sua vida. O antifeminismo ele vai crescendo e vai se organizando ao mesmo tempo, a gente pode dizer. Muito interessante quando a gente volta para olhar as propagandas e as imagens antifeministas na primeira onda, quando as mulheres ainda estavam requerendo principalmente o direito ao voto, e tinham vários homens que se organizavam para distribuir panfleto, para poder conversar com as pessoas sobre o fato de que as feministas elas iam tirar os direitos do homem na sociedade, sobre o fato de que as mulheres iam colocar os homens para trabalhar dentro de casa, as mulheres iam começar a bater nos homens, agredir os homens. Então a gente tem aí, desde a primeira onda feminista, desde essas primeiras movimentações, a gente tem ao mesmo tempo homens que se organizam e grupos de homens que se organizam para poder desmoralizar e para poder pôr em xeque a ideia e os princípios do movimento. Não é uma coisa que surge agora, então é uma coisa que vem acompanhando aí a história do feminismo conforme a gente vai vendo. A gente pode pensar então que, bom, se a gente pode talvez resumir o feminismo como sendo um movimento pela emancipação social, política e cultural das mulheres, ou seja, prevê e objetiva uma série de transformações em diversos planos, tanto no plano político, na necessidade de maior representação das mulheres na política mesmo, ou em outros aspectos que digam respeito à política e também à cultura, na transformação e na mudança dessa imagem da mulher como objeto sexual do homem, como objeto que está à disposição para o prazer do homem, ou como alguém que precisa fazer as vontades do homem, no sentido de a mulher é aquela que precisa sempre ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, enquanto o homem vai ganhar a vida lá fora, ou sobre questões sociais mesmo. A gente tem muito ainda a ideia de que é o homem que sustenta a casa, de que é o homem que é o responsável pela família, de que o homem que é o grande patriarca, só que principalmente num país como o Brasil, extremamente desigual, a gente tem aí estatísticas mostrando pra gente que a gente tem um número muito expressivo de famílias que já são lideradas por mulheres, porque o homem abandona a família muitas vezes quando quer, porque o homem não participa ativamente da educação dos filhos, porque o homem sai de casa e quando muito paga a pensão, tem muitos homens que nem isso vão fazer. Então a gente precisa transformar essa crença social aí de que a mulher ela ainda é esse sujeito que depende financeiramente do homem. Muitas vezes nem depende assim, mas a gente vai tendo essa falácia sendo contada aí na sociedade, enquanto que muitas mulheres já estão no mercado de trabalho e muitas mulheres já estão responsáveis por chefiar suas próprias famílias e tem-se essa ideia ainda de que o homem ele é o grande patriarca e nem é tanto assim. Desde a década de 70, a gente vem tendo essa desconstrução aí nos planos da sociologia, no plano da filosofia, no plano da antropologia, de que o homem ele é esse sujeito, o grande responsável pela família, o grande responsável pela ordem familiar, enquanto que a mulher ela é responsável pelo cuidado doméstico, mas a sociedade brasileira ela mostra pra gente que desde 1970, por várias razões, a gente já tem várias transformações aí nessa ordem e a gente já tem aí a mulher tendo um papel muito ativo dentro da sociedade, mas ainda muito subjugada ao homem por questões políticas, culturais, enfim, por diversos aspectos. O fato é que o feminismo, ele com certeza põe em xeque o poder masculino ou um suposto poder masculino, um poder que muitos homens acreditam que ainda tem, mesmo não tendo tanto assim. Então a Celia Amorosa vai dizer que o homem ele tem uma espécie de patrimônio de gênero, que é um direito
construído para ele, que quando ele nasce já está ali prontinho, ele só precisa usufruir dele. A gente pode pensar aí na questão do assédio sexual. Muito mais homens assediam mulheres na rua do que mulheres assediam homens. E quando homens assediam mulheres na rua, de falar, de gritar, de passar a mão, muitas vezes ele faz isso na certeza da impunidade. Então, os amigos dele vão achar engraçado, as outras pessoas, outros homens vão fazer também. Então, ele tem uma espécie de direito construído que vai permitindo aí essa impunidade, mesmo para algo que seja já considerado crime. Ou quando a gente olha para a violência doméstica, por exemplo, quando um homem ele agride a sua esposa dentro do seio ali da família, da casa, muitas vezes esse homem, ele, mesmo que ele seja recriminado, a gente vai ter aí uma tentativa de passada de pano aí para essa violência. Outras pessoas e às vezes homens e também mulheres vão falar aí para essa mulher tentar relevar por questão da família, considerando a família, pensando nos filhos, tentar, ou então vai se dizer que essa mulher fez alguma coisa para merecer aquela violência. Então a gente vai tendo aí uma tentativa e uma construção de uma proteção à violência e aos atos contra a mulher que os homens vão cometendo e que muitas vezes isso vai sendo grandemente apoiado dentro da sociedade. A gente tem aí exceções quando esses casos vão se tornando público, né? Mas mesmo assim a gente percebe que no cotidiano, no dia a dia, as mulheres vão tendo muita dificuldade para denunciar esses homens que cometem agressões, para poder impor seus direitos, para poder valer seus direitos, justamente por conta disso que a Celiane Moroz vai chamar de patrimônio de gênero. E é isso que o feminismo tenta aí questionar, é isso que o feminismo tenta aí destruir. A gente precisa falar, né, dessa ideia, desse patrimônio que os homens têm assim que nascem, e que é extremamente injusto, que coloca essa mulher nesse lugar de subjugação. O movimento antifeminista, claro, ele também vai ter uma importante base religiosa. Muitas das coisas que os antifeministas vão dizer vai estar pautado no que a Bíblia diz, como a ideia de que a mulher veio aí da costela do Adão. Então, alguém que vem da costela de alguém é alguém necessariamente inferior àquela pessoa. Ou a ideia, tem uma história de que o homem é a cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Então, o feminismo vai falar, pera lá, se a sua religião ela é sua, ela serve para você, ela serve para a tua realidade. Você não pode pegar a tua religião e enfiar, né, e querer que todo mundo acredite nessa religião só porque você acha que aquilo é legal e interessante. Mas a gente vai ter aí uma forte base religiosa para o movimento antifeminista, que busca muitas vezes tentar se pautar nessa ideia aí de que precisamos conservar uma família de tal maneira, precisamos conservar a criação dos filhos de tal maneira, precisamos manter a mulher nesse lugar e o homem nesse lugar. Então o homem como esse grande chefe, como esse grande patriarca, como esse responsável por cuidar e proteger da família, enquanto que a mulher, a responsabilidade dela é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, enfim. A nossa realidade, contudo, a brasileira, ela coloca em xeque aí muitos desses preceitos antifeministas. Então, bom, se o homem ele deveria ser esse responsável por cuidar da casa, por cuidar da família, por prover o lar, por manter a harmonia do lar, por que esse homem ele abandona essa família muitas vezes quando esse filho nasce? Por que esse homem ele abandona essa família quando ele está ali com 1, 2 filhos, e aí ele conhece uma outra mulher que ele vai achar mais interessante, aí ele abandona essa primeira família e muitas vezes abandona a segunda também e abandona a terceira. Então o que está acontecendo aí que essa responsabilidade masculina não está sendo tão aplicada assim, né? E por que justamente essa causa e essa culpa dessas mudanças vão sendo colocadas aí nas costas das feministas, sendo que não é o movimento feminista que vai promover essas mudanças, e sim aí toda uma série de transformações sociais, o crescimento do capitalismo, né? Então temos uma série de mudanças importantes para a gente considerar e que vão mostrando que na sociedade brasileira a gente já tem uma negativa aí desses preceitos religiosos já faz muito tempo, e não é por culpa das feministas. A gente sabe que a gente tem uma formação cultural que difere muito da nossa situação social, mas o fato é que a gente tem uma formação cultural que vai fazer com que a mulher tenha aí, com que se construa aí a ideia de maternidade compulsória, que é essa ideia de que a mulher ela quer ter filho simplesmente porque a sociedade diz que ela tem que ter filho, né? E as mulheres que não quiserem ter filho, elas vão muitas vezes se confrontar e se debater com muita gente da família, com muita gente da sociedade, com ela mesma, justamente porque se diz que as mulheres têm que ter filho, se diz que as mulheres têm que casar,
se diz que as mulheres têm que ter esse cuidado doméstico, têm que cuidar da casa, têm que ser responsável. Mesmo quando a mulher trabalha fora, ela tem que ser responsável por chegar em casa e deixar tudo limpinho e maravilhoso para quando o marido chegar. Então temos aí uma formação cultural que é essa que difere da nossa atual situação social. Muitas mulheres não querem ter filho, muitas mulheres não querem ter um marido, muitas mulheres não querem ser as únicas responsáveis pelo cuidado com os filhos ou pelos cuidados domésticos, mas a gente vai ter aí uma sociedade dizendo, por conta dessa formação cultural, que é isso que a mulher tem que continuar fazendo, que é esse o papel dela, que é para isso que ela está na Terra, e essa mulher aí vai estar em crise justamente por conta de todos esses confrontos que vão acontecendo na cabeça dela. O feminismo questiona isso, ele vai falar, bom, se a mulher não quer ter filho, é direito dela não ter filho. Se a mulher não quer ter um marido, é direito dela não ter marido. Se a mulher não fez o filho sozinha, nada mais justo do que o homem dividir essa criação e esse cuidado com ela. Como o feminismo vai colocando em xeque, né, vai questionando todas essas formações culturais, muitos homens eles vão entrar no estado de defesa. Então, pera lá, que lugar que eu ocupo? Onde que eu fico? Né? Qual que é a função que eu desempenho? Justamente porque muitas das discussões do feminismo elas são voltadas necessariamente para a libertação das mulheres. Então fica meio que um espaço vago aí para o homem. O que eu faço? O que eu ocupo? Né? Que lugar que eu ocupo? Como que eu atuo agora? Como que eu desempenho a minha masculinidade, como que eu desempenho o meu comportamento, se essa sociedade está mudando tanto e essas mulheres estão mudando tanto, isso coloca muitas vezes o homem nesse estado de crise. E é por isso que a maravilhosa Bell Hooks vai falar em vários de seus livros que o feminismo precisa conversar também com o homem. Não dá pra gente pensar num feminismo que seja só voltado para as mulheres. A gente pode pensar aí no fato de que os homens cometem muito mais suicídio que as mulheres, então os homens lideram aí os índices de suicídio. Isso é um fato para a gente pensar, pera, o que está acontecendo de tão difícil nessa sociedade? Por que essa sociedade está tão ruim para esse sujeito a ponto de ele ter aí um alto índice, desse grupo social ter um alto índice de suicídio e de tentativas de suicídio? Então a gente pode pensar num feminismo que necessariamente converse e dialogue com os homens a partir da nossa realidade brasileira. Por que o homem ele tem que ser responsável por sustentar a casa? Então, se a gente pega esse preceito e essa crença religiosa e tira ela de cena, não sobra nada que valide. O homem ele não é responsável por sustentar um outro sujeito adulto, que é a mulher. Né? Cada um, né, se a gente for pensar numa sociedade autônoma, cada um é responsável por si próprio. Então, quando a gente tira essa carga do homem, não, ele não precisa ser o único responsável por sustentar a família. Ele não precisa ser o único responsável por prover a casa. Ainda mais num país como o nosso, que tem um movimento aí econômico, principalmente nos últimos anos, que oscila demais. Então, a gente está com uma situação econômica muito complicada, né? Ganhar dinheiro vai se tornando cada vez mais difícil. Então, por que o homem ele tem que ser o único responsável por trazer a comida para dentro de casa? Né? Então, a partir do momento que se o homem para pensar que se tira uma carga enorme das costas dele, que isso é uma discussão que o feminismo vem fazendo, a gente pode parar para pensar numa sociedade que seja mais justa e mais democrática e que tira aí essa carga, esse peso para todos os sujeitos, para as mulheres e também para os homens. Tem vários outros aspectos que a gente pode ir abordando e que vão mostrando pra gente que o patriarcado também é muito ruim para os homens. Se a gente pensa nos índices de depressão, se a gente pensa nos índices de ansiedade, do suicídio que a gente já falou, a gente tem uma carga e uma responsabilidade e uma ansiedade que o patriarcado gera sobre o homem também, que também é muito difícil de cumprir e que muitas vezes vai colocar esse homem no estado de sofrimento. Assim, então a gente pensa aí na sociedade patriarcal, a sociedade patriarcal ela gera uma necessidade de competição, ela gera uma competitividade entre os próprios homens. Então o que é um homem bem sucedido dentro de uma sociedade patriarcal? É um homem que tem uma boa condição financeira, é um homem que tenha vários recursos, é um homem que tem um carro bom, é um homem que use um determinado tipo de roupa. A partir do momento que o homem não consegue mais ir cumprindo com esses pré-requisitos ou com essas exigências do capitalismo, para que ele consiga também poder dentro dessa sociedade, para que ele consiga uma mulher ali do jeito que ele idealiza, para que ele consiga viajar, para que ele consiga escolher, enfim, para que ele consiga ter sucesso dentro de uma sociedade altamente competitiva, quando esse homem não consegue cumprir com todos esses requisitos, para ele também vai ser altamente frustrante. E isso é uma coisa extremamente necessária para a gente pensar. Por que precisa ser assim? Quem que diz que tem que ser assim? Quem que diz que você precisa ser o melhor, ter o melhor carro, ter a melhor roupa, ter muita condição financeira?
E quem disse que você precisa necessariamente escolher as pessoas, escolher as mulheres, escolher seus amigos pautados aí nessa ideia de poder? E isso é uma competitividade que muitas vezes o patriarcado, se ele não vai estabelecendo, ele também vai ajudando a fomentar. Da mesma maneira, o patriarcado vai fazendo com que seja muito difícil para os homens expor seus sentimentos, suas angústias, suas dores, seus sofrimentos. Então, enquanto que mulher tem mais facilidade para conversar com as amigas sobre os seus estados de crise, sobre os seus estados de sofrimento, os homens vão ter muita dificuldade para poder falar, para poder compartilhar, seja com suas parceiras, seja com a sua família, seja com seus amigos. Vai ser muito difícil para esse homem partilhar seus sentimentos, justamente porque ele é educado lá para desde criança e colocando isso ali num lugarzinho que meio que não existe. Né? Vai se dizer para esse menino que o homem não chora. Então, quando se nega para o homem, para o menino e para o adolescente esse direito ao sofrimento, isso vai ter consequências e isso, obviamente, vai gerar sofrimento, que vai gerar aí outras coisas, ansiedade, depressão e muitas vezes vai gerar o suicídio para esse sujeito que sofre dentro de uma sociedade que ele não pode falar que ele está sofrendo. Como muitas vezes o movimento feminista vai levando a sociedade para indagar todas essas construções sociais e culturais, essas mulheres muitas vezes vão ser chamadas de misândricas. A gente pode entender aí a misandria como sendo o extremo oposto da misoginia. Então a misandria seria o ódio ao homem e a misoginia seria o ódio à mulher. A diferença, e por isso que eu digo que a misandria não existe, a diferença é que a misoginia ela é sustentada socialmente e culturalmente por homens e por mulheres. Homens e mulheres vão reproduzindo essa misoginia. A gente pode perceber a misoginia dentro da sociedade de diferentes maneiras, das mais simples até as mais complexas. A gente pode pensar aí nessa ideia do assédio, que é o nosso exemplo. Então, quando o homem assedia a mulher na rua e outros homens copiam esse gesto e assediam também essa mulher, a gente tem aí um movimento de misoginia, que é essa ideia de que esse corpo da mulher, ele está sob minha análise e aí eu preciso expressar isso verbalmente, eu preciso fazer gestos para essa mulher para poder mostrar para ela de forma violenta, a minha opinião em relação ao corpo dela. Então a gente tem uma manifestação aí da misoginia. Eu anulo esse sujeito, eu anulo essa mulher, né? Eu anulo a ideia de que ela pode ficar com medo, eu anulo a ideia de que ela pode se sentir envergonhada, constrangida no mínimo, né? Mas a gente anula essa ideia e a gente tem aí essa insistência e essa permanência dessa violência a partir do desejo masculino. Então, quando eu tenho a misoginia, eu tenho justamente essa ideia meio que de anular esse sujeito que é a mulher e eu considerar esse sujeito simplesmente a partir do que o outro está pensando dele. Então, vamos pensar aí na questão da violência doméstica. Muitas vezes, a mulher que sofre violência doméstica, ela permanece numa relação violenta, ela permanece numa relação abusiva, justamente porque é muito difícil para ela sair dela, né? Para eu sair de um relacionamento abusivo, eu preciso de apoio das pessoas que estão ao meu redor. Mas muitas vezes essa mulher, quando tenta sair desse relacionamento, a família dela vai dizer, tá, mas e como que você vai sustentar as crianças? Ou como que você vai cuidar das crianças? Ou será que você não fez alguma coisa para merecer essa surra, para merecer essa violência? Então, quando eu tenho a repetição dessas falas, quando eu tenho a repetição desses gestos, a sociedade está dizendo para essa mulher que a culpa pode estar nela, mesmo numa coisa aí que seja assegurada por lei. Então, o que a gente sabe por mais que as leis pareçam muito democráticas, elas não garantem a segurança, elas não garantem a igualdade dentro dessa sociedade justamente por conta de questões culturais e de questões sociais. Já quando a gente fala de misandria, não tem nenhuma formação cultural que sustente esse ódio da mulher em relação ao homem. Nem a misoginia, nem a misandria, elas são inatas, elas não nascem com o ser humano. Então, homens vão aprendendo a ser misóginos conforme eles vão existindo dentro de uma sociedade desigual e de uma sociedade machista e patriarcal. Já quando a gente fala de misandria, não tem nada que sustente esse ódio. A mulher ela pode até odiar homens, ela pode até não gostar de homens, mas isso não vai permitir que essa mulher valide essa violência e nem que ela consiga suporte legal para essa violência e nem que ela consiga apoio de outras pessoas para sua violência ou para o seu ódio. Se essa mulher comete algum tipo de violência contra o homem, psicológico ou patrimonial, ou mesmo física, por exemplo, é um caso que vai ser isolado. Não vai ser um caso que seja formado ou que seja fruto de uma formação social e cultural. E isso o homem consegue fazer com que isso seja punido nas formas da lei. Enquanto que a mulher, muitas vezes, quando ela tenta fazer com que essa violência seja punida,
ela vai receber aí uma série de questionamentos em relação ao seu comportamento, em relação às suas ações. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!